Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre biotecnologia e hoje a gente vai falar de organismos transgênicos, ok? Então, o que são organismos transgênicos? Então, a gente tem o conhecimento da estrutura do DNA, ela foi esclarecida lá em 1953 pelo Watson e Crick. E esse modelo, ele explica algumas propriedades do DNA, como a autoduplicação e a transcrição. Ele pode ser transcrito em uma proteína. Esse cromossomo, ele é formado pela molécula de DNA, que ele é entremeado de proteínas de ponta a ponta. Essas proteínas, elas são essenciais para proteger os genes, tá? E regular a sua função. O DNA, ele vai ser a molécula responsável pela transmissão das características hereditárias. E uma das características do DNA é que ele é praticamente universal. A gente vai encontrar as mesmas bases nitrogenadas desde os micro-organismos, plantas, animais e até seres humanos. Eles vão seguir esse mesmo dicionário, esse mesmo código genético, tá? O que vai diferenciar são os genes. Os genes que a gente tem num ser humano, eles podem ser diferentes dos genes que a gente tem numa bactéria, por exemplo. Dessa maneira, os cientistas, os geneticistas, eles perguntavam: o que acontecerá se for introduzido o DNA de um gene humano em uma célula de bactéria? Quem sabe o gene humano, que fala a mesma língua do gene da bactéria, se mistura por recombinação nos genes dela e possa produzir proteínas humanas. E isso deu certo, pessoal. É a técnica do DNA recombinante, que ela é formada pela união de dois pedaços de DNA vindos de fontes diferentes. Por exemplo, uma planta e um mamífero e uma bactéria. O organismo que recebe, que incorpora o DNA estranho, ele vai ser chamado de transgênico, tá? Então, a engenharia genética, ela vai alterar os indivíduos, interferindo diretamente no genoma. Com o passar dos anos, a apuração dessas técnicas desenvolvidas em biotecnologia chegou ao ponto deles isolarem e sintetizar um pequeno gene que comanda o pâncreas na produção da somatostatina, é difícil esse nome, um hormônio do crescimento. Com essas técnicas de engenharia genética ou do DNA recombinante, esse gene ele foi enxertado para bactérias, associado a um plasmídio, que é uma pequena estrutura circular de DNA, na bactéria. E aconteceu alguma coisa inédita. Em 1977, eles anunciaram que esse gene ele tinha se incorporado ao genoma da bactéria e ela passou a produzir hormônio humano. Então, eles tinham desenvolvido lá em 1977 a primeira bactéria transgênica. Com o passar dos anos, a apuração dessas técnicas de biotecnologia chegou ao ponto de isolar e sintetizar um pequeno gene que comanda o pâncreas na produção de somatostatina, um dos hormônios do crescimento. Então, com as técnicas de engenharia genética, as bactérias elas começaram a produzir substâncias que foram utilizadas pelos seres humanos. Posteriormente, o gene da insulina, ele começou a ser produzido por bactérias transgênicas. Elas começaram a sintetizar essa insulina em larga escala, em escala comercial, atendendo ao tratamento de milhões de diabéticos. Gente, antes dessa insulina ser fabricada por bactérias, quem tinha diabetes era tratado com insulina proveniente de animais ou até mesmo de seres humanos. Então, era uma bactéria que ela não era totalmente era uma insulina que ela não era totalmente compatível com a insulina humana e que poderia ter efeitos colaterais, tá?
Então, por isso que foi importante essa técnica do DNA recombinante, porque muitos medicamentos que nós utilizamos hoje, eles são produzidos por bactérias. Então, aqui a gente tem um gene humano, o gene da insulina, que ele foi incorporado no gene da bactéria. Então, ele foi devolvido para a bactéria e essa bactéria começou a produzir insulina. Ok? Os organismos transgênicos, com a evolução dessas técnicas e recursos, ficou mais fácil, por exemplo, o transplante de genes entre plantas, animais, é mais comum os transgênicos, através dessa técnica. A gente tem, por exemplo, na produção da agricultura, há um certo número de espécies de ervas daninhas que competem e prejudicam a plantação de soja. Aí eles vão utilizar o quê? Herbicidas que também podem causar danos à soja. Com o intuito de resolver esse problema, foi desenvolvida a soja transgênica. Uma variedade de soja que ela é resistente ao herbicida por ter recebido o gene tirado de uma outra espécie de planta. A insulina, desculpa, pessoal, foi a primeira proteína humana produzida em células de bactérias. Ela foi aprovada em 1985, então há 35 anos atrás, para uso em pacientes. Tornou-se possível, então, clonar o gene humano, introduzir nas bactérias transgênicas e esse hormônio ele começou a ser produzido comercialmente, tá? Os linfócitos, eles podem, produzem anticorpos e eles podem ser utilizados na cura de diversas doenças. Tem revelados diagnósticos médicos, detecção de meningite, diagnóstico de câncer, e eles podem ser produzidos por bactérias. No futuro, esses anticorpos poderão funcionar como um tiro ao alvo nas células cancerosas, reduzindo ou eliminando a necessidade de quimioterapia. Outro exemplo é a vacina da hepatite B, tá? Que ela é extraída da levedura da cerveja, da transgênica. A gente tem também no processo de identificação de pessoas, na codificação de proteínas. Então, a gente tem vários medicamentos e vários usos para organismos transgênicos. Ela também fornece recursos para transferência de genes de uma espécie de animal para outra. Então, por exemplo, a gente tem uma ovelha transgênica que possui o gene do leite humano para produzir a proteína alfa-antitripsina e é excretada no leite. Então, esse leite ele é mais fácil de digestão, ele é um gene que vai ajudar as pessoas. As pessoas incapazes de produzir essa proteína apresentam deficiência hepática e alta possibilidade de efizema pulmonar. Elas foram implantadas em camundongos com genes humanos responsáveis pela produção do hormônio de crescimento. Em alguns filhotes, esse gene ele se expressou de forma mais intensa, o que resultou numa maior produção de hormônios, e esses filhotes transgênicos, eles cresceram mais que os filhotes normais. Quando essa técnica ela for totalmente aperfeiçoada, ela vai possibilitar o melhoramento genético de animais de importância econômica, como o gado, que pode produzir mais leite, mais carne, através do melhoramento genético, bactérias que podem produzir hormônios para o tratamento de crianças, medicamentos que antes eram tirados de pessoas mortas, podem ser utilizados através desses transgênicos. A insulina, que ela era tirada de animais, ela tinha efeitos colaterais indesejáveis. A insulina que ela é produzida por bactérias, ela já não tem esse efeito. As plantas que podem produzir substâncias que são tóxicas para insetos e não precisar mais de utilização de inseticidas.
a produção de fatores de coagulação para pessoas hemofílicas. Pessoas hemofílicas, elas têm hemorragias constantes e um dos tratamentos é a transfusão de sangue. Então, esses fatores de coagulação, eles diminuem a necessidade de transfusão. Então, teoricamente, essa tecnologia do DNA recombinante, ela poderia substituir ou adicionar no indivíduo afetado uma cópia correta do alelo responsável por certas doenças genéticas. Por exemplo, através dessa técnica, produzir seres transgênicos livres de doenças genéticas. Aí a gente tem aqui, pessoal, os alimentos transgênicos. Então, são alimentos que são produzidos a partir de organismos cujo embrião foi modificado em laboratório. A semente, ela foi modificada pela inserção de um ou mais genes de outra espécie. Alguns dos motivos da modificação desses alimentos são para que as plantas possam resistir às pragas de insetos, fungos, vírus, bactérias, ao uso de herbicidas. Também podem ser criadas variedades que produzam certas substâncias medicinais, que tenham maior teor nutritivo, que se adaptem com facilidade a ambientes pouco favoráveis, que exijam menos cuidados ou menos agrotóxicos, que reduzam os custos de produção, favorecendo o crescimento das atividades agropecuárias. É necessário também que a gente diferencie esses alimentos transgênicos de alimentos geneticamente selecionados. Porque os geneticamente selecionados não tiveram uma troca de gene com outra espécie, mas sim uma seleção de indivíduos com características favoráveis, por um processo de reprodução. Atualmente a gente tem um debate intenso sobre os transgênicos pela inserção de alimentos transgênicos no mercado. Alguns países, como o Japão, eles rejeitam fortemente a entrada desses alimentos, enquanto em outros países asiáticos, norte e sul-americanos, eles permitem a comercialização. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito difícil não achar soja e milho transgênico. A maioria dos alimentos que estão à base de milho e de soja, eles têm a informação daquele T amarelo que são produzidos com alimentos transgênicos. Várias organizações científicas e de estudos independentes, elas se referem que os alimentos transgênicos, eles não oferecem muitos riscos à saúde, maiores que os alimentos tradicionais. Porém, muitos estudos, eles citam vários efeitos negativos para a saúde humana, e para a economia, para a biodiversidade e para a sociedade, tá? Como, por exemplo, para a biodiversidade, é porque essas plantas transgênicas, elas competem com as plantas naturais e podem levar à extinção dessas. Várias informações, elas têm sido lançadas, né, nos setores quanto aos potenciais danos que os organismos transgênicos podem provocar nos consumidores. A Organização Mundial de Saúde declarou que até o presente não foram provocados danos à saúde dos consumidores, mas reconheceu que essa tecnologia ela tem risco potencial e recomendou mais pesquisas, tá? Esse parecer ele não é uma unanimidade entre a comunidade científica, tampouco no mercado internacional, porque não foi provado que esses alimentos transgênicos fazem mal à saúde, tá? Os estudos em pessoas ainda são poucos, mas vários testes laboratoriais já foram realizados com os animais, além de observações de campo, relatando diversos distúrbios relacionados à alimentação com produtos transgênicos, entre eles maiores casos de alergia, infertilidade, malformação congênita, alteração no sistema imunológico, desenvolvimento de tumores e taxas de mortalidade maiores que o normal. Uma das críticas que dos transgênicos têm recebido tem a ver com o potencial de reação alérgica de animais e humanos desses alimentos.
Um dos casos mais conhecidos foi a utilização de um gene de uma noz brasileira para melhorar o valor nutricional da soja para alimentação animal. A noz em causa era conhecida como causadora de alergia em determinados indivíduos. Então, o gene utilizado nessa modificação tinha como função aumentar o nível de metionina, um aminoácido essencial. E os estudos realizados verificaram que a capacidade alergênica da noz tinha sido transmitida à soja. Então, a empresa ela terminou o desenvolvimento dessa variedade e não foi para frente. Então, por exemplo, uma pessoa que atualmente ela não é alérgica à soja, ela pode vir a ser alérgica à soja por causa de um outro gene que tenha sido implantado nela. Mais recentemente, investigadores portugueses do Instituto de Tecnologia Química e Biologia, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e do Instituto Superior de Agronomia, entre outros, testaram a resposta alérgica de diversos pacientes à alimentação de milho e soja transgênicas, que são os alimentos mais comuns. Esses estudos não detectou nenhuma diferença em reação às plantas transgênicas quando comparada às plantas originais. Vários outros estudos de animais chegaram às mesmas conclusões. O Brasil é um dos países que mais produzem transgênicos, tá? Os estudos da Associação de Saúde Coletiva do Brasil relatam que o uso prolongado de sementes modificadas e pesticidas tem provocado aumento de alergia, câncer, depressão, esterilidade, problemas neurológicos. Esse assunto ele é polêmico, tá? A gente ainda não tem estudos a longo prazo, porque é uma tecnologia recente, mas existe um debate muito grande em pessoas que são a favor e pessoas que são contra esses alimentos transgênicos. Ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e até a próxima aula.